Gente, vamos seguir? Um outro bastidor aqui super importante, preocupante. Vou trazer para vocês, o nosso assunto agora é IBGE. Câmera 1 aqui. Uma parte dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está preocupada com a possibilidade de uma interpretação distorcida dos dados do Instituto, foi o que eu apurei. O receio surgiu após uma palestra do presidente do órgão, Márcio Pokmann. Eu tive acesso à gravação dessa conferência. Essa conferência vem provocando polêmica desde que a existência dela foi revelada pelo jornal O Globo. No vídeo, o Pokmann diz, é uma posse de um dos diretores dele, que a estrutura do IBGE é verticalizada, hierárquica e muitas vezes autoritária. E diz que vai ficar para trás essa estrutura e sugere o fim das coletivas de imprensa. O IBGE tem coletivas de imprensa tradicionais em que os técnicos vão lá, conversam diretamente com os repórteres e explicam as estatísticas de emprego, de inflação, dados assim importantíssimos para o país. Pokmann diz que é hora de falar direto com a Dona Maria. Não explica bem como é que ele vai fazer isso. Mas o receio dos técnicos é que se eles deixarem de explicar os dados para os jornalistas deixarem de tirar dúvidas, passem a surgir interpretações equivocadas da presidência do órgão que favoreçam o governo. Também preocupou os estatísticos que Pokmann tenha citado a China como um exemplo a ser seguido, já que o país comunista é opaco nas suas informações. Vale a gente lembrar que Pokmann tem um histórico complicado com acusações de censura por pesquisadores quando foi presidente do IPEA, que é o Instituto de Planejamento e Economia Aplicada. A CNN procurou pelo presidente do IBGE, mas ele não respondeu. Então, vou convidar vocês agora para assistir comigo um trechinho dessa palestra que a gente teve acesso à gravação. Nela, o economista Márcio Pokmann, presidente do IBGE, diz que pretende mudar o modelo de divulgação das estatísticas das pesquisas. Vamos ouvir. Aquela estrutura pela qual o próprio IBGE foi originário, uma estrutura verticalizada, hierárquica e muitas vezes autoritária, ficou para trás. Nós precisamos urgentemente construir um IBGE contemporâneo. A comunicação do passado era aquela em que o IBGE produzia as informações, os dados, não é? Fazia uma coletiva e transferia a responsabilidade para o grande público através dos meios de comunicação tradicional. Isso ficou para trás. Hoje, cada um de nós tem a capacidade de comunicação. É um produtor de informação também, de análise, de opinião. E isso tem gerado uma sociedade complexa, inclusive pelo fato da difusão de fake news. Yuri Pita está aqui comigo para a gente conversar desse assunto. Yuri, vai surgir aí todo tipo de discussão, dizendo que a mídia quer ter o monopólio da informação. Sim, nós estamos numa outra era em que existem as redes sociais. Agora, estamos falando de informações delicadas, de dados que precisam de uma análise precisa, de uma análise técnica. Dá para fazer essa análise técnica num tweet? Não tem muitas formas de distorcer isso? Isso dá para fazer de várias formas. Os números podem expressar o que o interlocutor quer dizer com o mesmo número. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, quem nos acompanha aqui no 360. A primeira grande preocupação de quem trabalha no IBGE é justamente sobre a qualidade da produção desses dados. A gente viveu toda a confusão durante a apuração dos dados do censo, que atrasou 2 anos, em parte por causa da pandemia, mas em parte também por uma questão de prioridades. Foi um esforço grande do atual governo conseguir consolidar e entregar o censo no prazo, ainda que com atraso. Isso antes da gestão mudar para Márcio Pokmann, ainda era o presidente interino Cimar Azevedo. A grande questão, de fato, é o mesmo número sendo divulgado pelo IBGE
pelos meios tradicionais, depois com as suas próprias postagens, ele pode ter as mais variadas interpretações. No fundo, a fala de Pockmann acaba revelando muito mais deste incômodo dele com a mídia tradicional e até pela forma como foi tratada a escolha dele para a presidência do IBGE, do que a qualidade do dado em si. E a grande questão é, enquanto os dados forem produzidos de forma adequada, puderem ser acessados pela sociedade como um todo, não só nós jornalistas, pesquisadores, acadêmicos e principalmente formuladores de políticas públicas, porque é o início, a qualidade do dado do IBGE, do IPEA, de outros órgãos que vai dar origem a uma boa ou uma má política pública, essa é que é a grande questão, mas de fato fica uma suspeita de querer que com o uso das redes sociais se faça uma, entre aspas, contra-narrativa ao noticiário dos próprios dados que o IBGE vem a divulgar. Precisamente, Yuri. Muito obrigada pela análise.